Olá, caros alunos. Eu costumo dizer que nós temos a obrigação de estudar a história para não repetir os mesmos erros do passado. Infelizmente, tem muita gente hoje fazendo revisionismos históricos exatamente para tentar mudar a visão que a gente tem de determinados fatos para direcioná-la para outros interesses. Ocorreu isso recentemente com alguns que defendem, por exemplo, o retorno da ditadura militar. Outros também que tentam relacionar as teorias socialistas com o nazismo e com aquela discussão lá se nazismo é de direita ou de esquerda. E mais recentemente nós tivemos também em relação à vacina, né? A famosa revolta da vacina. Mas é importante a gente esclarecer aqui alguns aspectos que não podem ser deixados de lado quando a gente analisa a história. Principalmente quando se fala da revolta da vacina e como que a gente está vivenciando hoje, né? Um momento de vacinação, um retorno a essas teses históricas. E em que contexto aconteceu essa revolta da vacina? Por que as pessoas, afinal de contas, se recusaram a receber algo que poderia salvar a vida delas? Foi simples assim? Não, o que aconteceu? Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares, elas rejeitavam a vacina, que naquela época consistia num líquido que era composto de pústulas de vacas doentes. Imagine como é que era esquisita a ideia de você ser inoculado com isso, né? E ainda corria um boato, né? Um boato de que quem se vacinasse poderia ficar com feições bovinas, né? Teria cara de boi, né? Recentemente nós tivemos uma fala semelhante de um senhor que dizia que se a gente tomar a vacina e virar jacaré não é culpa dele, né? Como nós já sabemos, ninguém acredita nisso, mas muita gente coloca em descrédito o efeito benéfico de ser vacinado. Isso que é o problema, né? A gente pode acreditar que não vai virar jacaré, mas o fato de você colocar em descrédito da vacina que é o problema. Mas aí vem outra questão, a da obrigatoriedade ou não da vacina. Nós sabemos que no Brasil atual, né, os nossos representantes do governo tendem a vacina facultativa, mas por outro motivo. O que aconteceria se a gente tivesse a vacina como obrigatória e se a gente não tivesse estoque suficiente para vacinar toda a população brasileira? Ou seja, levantar essa polêmica é uma maneira de minar a adesão e, de uma certa forma, desonerar o Estado. Porque senão o Estado teria que adquirir uma vacina suficiente para um estoque gigantesco para toda a população. Então, quando você coloca em descrédito a vacina, muitas pessoas não vão vacinar e aí você vai ter vacina suficiente para todo mundo que vai querer. É mais ou menos essa ideia. Mas voltando à questão da revolta da vacina, no Brasil, o uso da vacina contra a varíola, ele foi declarado obrigatório para crianças em 1837, né, e para adultos em 1846. Mas essa resolução ela não era cumprida, até porque a produção de vacina em escala industrial no Rio, ela só começou em 1884. E o mesmo ocorreria hoje, né? Tendo em vista que o Brasil está sempre atrás nas tomadas de decisões em nível internacional, como nós já temos acompanhado nos noticiários, né? Inclusive a aquisição da vacina agora, que ainda está sendo, enquanto tem vários países sendo vacinados, aqui a gente ainda está nesse trâmite, né? Então, em junho, voltando à revolta da vacina, né? Em junho de 1904, Oswaldo Cruz, ele motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Então, apenas indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam ser contratados no trabalho, teriam matrículas em escola, certidões de casamento, autorização para viagens, etc. Então você colocou como obrigatório e como pressuposto para várias outras coisas. Então, após intenso bate-boca no Congresso, a nova lei ela foi aprovada e regulamentada em novembro. E isso serviu como catalisador para a conhecida revolta da vacina. Segundo o relato, né, a revolta se deu em razão dela estar sendo dada coercitivamente, né, até mesmo com invasões nas casas das pessoas, né, obrigando elas a tomar a vacina à força. Né. Então o povo que já estava tão oprimido não aceitava ver sua casa sendo invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. Né. E esse povo foi às ruas para protestar. Mas a revolta da vacina não se resumiu a um protesto só popular, não. Na verdade, foi, como nós falamos, catalisador, né? Então você vê que existem outros interesses no meio. Como ocorre ainda hoje, as necessidades da população sempre servem de palco para disputas políticas. E foi o que aconteceu naquela época, né? Então, toda a confusão em torno da vacina, ela também serviu como pretexto para a ação
de forças políticas que queriam depor o Rodrigues Alves, né, que era o típico representante da oligarquia cafeeira. Então, acabou que vários grupos, e até contraditórios, né, contrários entre si, se uniram, né, na oposição. Você teria ali monarquistas que se reorganizavam, militares, republicanos e radicais, operários. Então várias pessoas se reunindo ali contra a vacina, mas na verdade com um interesse político. Então foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Então você teve ali estudantes que foram para as ruas, aos gritos, se foram reprimidos pela polícia, houve até mesmo troca de tiros, e em meados de novembro já havia um caos instalado no Rio de Janeiro. Então veja como é que foi noticiado na Gazeta de 14 de novembro. Houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Então, tanto tumulto, né, incluía uma rebelião militar também de cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, que acabaram enfrentando as tropas governamentais na Rua da Passagem. Então era confusão demais, para tudo quanto é canto. Então a revolta da vacina ela foi só um estupim, né? É igual quando a gente falava da questão da crise que aconteceu no Brasil recentemente, né? Então, após várias prisões, vários deportados, feridos e até mesmo vários mortos, né, uns 30, em menos de 2 semanas de conflitos, Rodrigues Alves ele se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Enfim, diante desse quadro, quem que saiu ganhando e quem que saiu perdendo, afinal de contas? Na verdade, ninguém ganhou, né? Todos saíram perdendo. Quem se revoltou saiu perdendo porque foi castigado pelo governo, acabou sendo preso, né, etc., ou deportado, e não somente pelo governo, porque também a própria varíola, né, que acabou sendo disseminada. O governo não conseguiu concluir seu plano, porque a vacinação que vinha crescendo acabou despencando devido exatamente à tentativa de torná-la obrigatória. Então, uma adesão que estava sendo feita, né, acabando caindo por terra. Mas como eu disse no início do vídeo, né, a história ela foi feita para que a gente não repita os erros do passado. Dessa maneira, 4 anos depois, a própria história naquela época, né, em 1908, já aprendeu, né? Quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado sem necessidade de coerção, né? Então, lembra um pouco, as pessoas hoje, a gente já vai para vacinação normalmente, quando é uma gripe, porque a gente sabe a importância da vacina. E aí, o que a gente pode tirar de lição para nós hoje desses fatos?